Hi. Bom dia. Kristen. Nicolás, tudo bem contigo? Habla espanhol? Eu falo espanhol. Se você fala um pouquinho despacio, eu credo que... Vamos mostrar aqui este projeto da minha casa, que é a Casa Triangular, que começou mais ou menos em 2010, no tempo da crise. Portugal viveu uma crise profunda económica também, económica e social. Nessa altura comprámos este terreno aqui onde está a casa. Quando entrávamos na casa, na ruína, a casa acabava logo, porque resumia-se a umas paredes e ninguém percebia bem como é que poderíamos dali fazer uma casa. Então, o terreno, Sim. o lot, é triângulo. Triângulo completo, sim, um triângulo de 45 metros quadrados de implantação. E este terreno apareceu como essa possibilidade, que era ter uma casa no centro de Lisboa, num terreno com vista fantástica sobre a cidade e sobre o rio e por um preço que pessoas normais, classe média normalíssima, pudesse comprar. Este pátio por onde vamos entrar, que não é bem um pátio, mas é uma zona coberta, que é o espaço de escritório. Podemos estar aqui a trabalhar e não ter uma relação direta com as pessoas que estão a subir a rua. E esta porta é sempre aberta, então faz uma espécie de ventilação natural à casa. Eu geralmente uso isto como um espaço. Por isso há esta filtração entre uma zona que agora está com verde e com planta. Tem este portão encerrado e isto é tudo é uma espécie de quase de interior-exterior esta zona. A casa constrói-se toda em betão armado, pelo interior. Pelo exterior já perceberam que depois é forrada com sistema de capote, de isolamento, mas toda a casa é construída nesta única matéria, que é o betão armado, e que faz as paredes, faz os tetos, e faz também, e vai fazendo ao longo dos pisos também sítios de apoio, nomeadamente neste piso faz uma espécie de uma prateleira, que nós aqui usamos nesta primeira área como zona de banco, mas que depois também se transforma em secretária. E então esta divisão entre estas duas cotas, não se quer aqui pôr uma cortina ou pôr uma parede em limite, mas que dando dividindo o espaço de uma maneira mais subtil. Aqui arruma-se, também acontece basicamente uma casa de banho, um arrumo, aqui são uns armários e depois aqui uma lavandaria, que ainda deixa aqui mais uns degraus, ainda se ganha aqui mais alguma coisa para enfiar aqui então. Aqui não é muito largo, mas dá para entrar. Aqui a casa de banho. Neste ponto estamos no fim do triângulo, ou seja, e ele aqui é tratado de uma maneira diferente dos outros pisos. Aqui é redondo, uma vez que também se adapta um bocadinho à função de chuveiro, não é? Da casa de banho. Isto é tudo mini para conseguirmos cá meter e para conseguir cá caber tudo. Pronto, da porta que encaixa e que ainda mete ali uma zona de toalheiro e que depois quando está rebatida fica completamente arrumado. Ok. Estes puxadores são puxadores que são umas borrachas industriais e que fazem aqui, neste caso, fazem uma dupla função, que fazem função de puxador, mas depois também fazem função de batente à própria porta quando encosta e que serve as duas coisas. Então, aqui estamos no espaço social da casa. E aqui é a primeira e única planta em que se reconhece a dimensão do lote que havia. Ou seja, era este triângulo aqui neste piso
E uma vez que se conseguiu lá embaixo deixar a parte da maquinaria de apoio à cozinha, aqui é tudo levado um bocadinho ao mínimo, não é? A ideia do open space completo, da zona de estar, de refeições e da zona de cozinha. Aqui a separação entre estas duas áreas, há uma matéria de alcatifa que separa a zona de estar e uma matéria mais de um pavimento epóxi, neste caso, em que faz a zona da cozinha. Então é esta linha que de alguma maneira divide estes dois espaços, sendo que ele, como é óbvio e como vocês veem, é um espaço único, não é? Outra coisa importante, numa planta triangular, como é o caso, os ângulos da hipotenusa, da hipotenusa, sim. E este ângulo e aquele, que são os mais difíceis de tratar, uma vez que aquele é um ângulo regular de 90 graus, mas estes dois ângulos são tratados aqui, neste piso, de uma maneira em que essa dimensão quase de afunilamento do próprio espaço, não é? E do dramatizar com a introdução de um espelho que multiplica a luz, mas multiplica também as visões. Um bocadinho a ver com esta coisa da não construção de uma ideia perfeita. Não há aqui Excepcional, não há aqui um mundo. Eu penso em um barco. Sim. Essa ideia dos barcos é uma coisa também bastante presente aqui neste projeto, porque há uma relação aqui, há uma relação diária com o porto aqui. Há uma relação com o som dos barcos. E esta casa tem esse lado, não é de barco, mas é de proa, de navio, não é? De proa de navio balançada sobre o Tejo. Construir uma casa toda em betão reveste-se de enormes dificuldades construtivas, ou seja, no dia que estamos a encher as paredes de betão, obviamente que ainda não estão cá as infraestruturas montadas, as eletricidades, as águas. Este espelho, falo nisto porque este espelho esconde um armário que no fundo é a interrupção da construção de betão, e neste armário, que entretanto agora já é despensa, mas este armário é uma espécie de corete vertical a toda a casa, onde decorrem as infraestruturas de águas, esgotos e de ventilação de fumos da própria cozinha. Este móvel esconde não só o forno, como esconde aqui também como é que se diz? Uma despensa de louça e um frigorífico, não é? Sim, vale. Sim, é mais fundo do que a parede, é só esse o interesse. Okay. E estes módulos de cozinha têm uma profundidade que não tem a ver com a profundidade que estamos aqui a ver, de 20 e tal centímetros. Ou seja, também existiu aqui um truque que foi deixar na cofragem de betão um negativo. Quando construímos esta casa, neste piso não havia só 2 janelas, haviam 3 janelas, porque também havia aqui no fundo esta janela, que não era janela, porque está contra um muro, que é um muro muito importante que faz que existia aqui, que é um muro do antigo convento dos Barbadinhos, que é este convento que está aqui ao lado da igreja, que é um muro espesso, e até onde vai estes módulos de cozinha. Este piso, acho que esta dupla altura, não é dupla altura, porque são 3,20 m, também não é nenhum. Ele parece um bocadinho maior por esta coisa do parapeito da janela ter uma relação de altura bastante diferente do usual, não é? Ou seja, ao elevar esta janela, o que vemos da rua e a relação que temos com a rua também é um bocadinho mais privado e mais idílica, não é? Que é belíssima, que já tem muitos anos e que espero que se aguente por muitos outros anos. Ao contrário da que subimos lá do piso de baixo, que era uma escada sólida construída, a partir deste piso a escada passa a ser uma peça metálica relativamente transparente, porque por essa ideia de conseguir ter sempre neste piso a leitura do triângulo completo.
ou seja, através desta escada continua-se a ler sempre o triângulo completo. Então, subimos ao próximo piso, que é o piso dos quartos. Então aqui já estamos num espaço mais apertado, como é óbvio, não é? Porque entretanto era preciso pôr cá 2 quartos, visto que isto é uma família com 2 crianças e os pais. E também era necessário colocar cá uma casa de banho. E então essa ideia também de dividir o programa, ou seja, e nós entramos, quando estamos a entrar neste piso, já estamos a entrar na casa de banho, no fundo. Entramos na zona social da casa de banho, que é um lavatório, e depois o resto é então separado num pequeno compartimento, onde que basicamente é só duche e sanita. Aqui é o quarto das minhas filhas. Aqui, outra vez, a ideia da prateleira de betão, não é? A ideia é sempre de betão. Não só ele constrói paredes, mas também constrói pequenos detalhes, neste caso para poder receber, se fecharmos, posso fechar, para receber a porta. Não é? E depois esta cama que é desenhada, esta dimensão foi uma dimensão que se teve que cumprir, que eram os 4 metros, para conseguir ter aqui 2 camas seguidas, como se fosse uma única cama, uma ideia de único filho. Aqui a janela é uma janela de baixa também, do peito baixo, em que as miúdas têm uma relação direta com o exterior, e há aqui esta ideia de quase de janela pendurada na copa da árvore, tal árvore que vos falei lá em baixo. E mais a ideia a continuação, o desenho dos próprios móveis, que faz essa continuação. Neste caso não tem fundo, aberto, elevado. E sempre os mesmos materiais? Sim, os materiais, a madeira, o betão, o aço e a borracha, coisa importante aqui, não é? Estes puxadores, as tais borrachas industriais, que neste caso fazem puxadores, mas também fazem cabide para pendurar. Também são umas borrachas, ou fazem nesta outra peça, isto também é uma borracha preta e que faz de banco e que serve para pôr a roupa suja. Este é o quarto dos pais, é o nosso quarto, o quarto meu e da minha mulher, e aqui já estamos sobre o rio. Aqui há este canto aqui, ao contrário da outra planta lá de baixo, em que o lote era ocupado na sua totalidade, aqui há esta rotação desta janela que faz 2 coisas. Faz uma janela virada a sul, esta aqui é completamente a sul, e serve também de composição ao próprio alçado, ou seja, o alçado deixa de ser um alçado bidimensional para ser um alçado que tem uma rotação e por isso tem uma ideia tridimensional. Você pode ver desde a cama o campanário da igreja? Sim. A igreja Aliás, esta rua, a Calçada dos Barbadinhos, foi aberta no século XVII para acesso a este convento. Foi quando estes construíram um convento que se iniciou esta ideia da abertura da rua e depois mais tarde com a fábrica do tabaco, com a construção das casas dos trabalhadores. Esta porta também é curiosa, ela também acaba em triângulo, faz esta continuação de projeto de ela própria fazer o facetado do triângulo e de fechar. Ok? Ok. E agora vamos subir ao terraço. Tem este lanterninho elétrico. De cristal. Sim, de cristal. E que... Para sair da nave espacial. Ok. E que não é mais do que um lanterninho com um motor de garagem que corre sob uma cremalheira. Parece bastante sofisticado, mas não é. Tecnicamente é bastante simples de funcionamento.
seguro para as niñas que se pisan ou... Pode-se pisar, não é? Sim? Sim, não tem problema, porque o vidro é resistente. Não. Ah, é. Aliás, o vidro a coisa mais cara que está aqui é o próprio vidro, porque tem que ter uns fatores solares que são caros. E este é o terraço, que tem aqui uma série de vegetação e que se espera que um dia esteja coberto com este verde e que seja mais uma sala exterior e com sombra e com esta vista maravilhosa sobre o rio, sobre a cidade e também com este desencontro com a rua, que também é muito bonito, não é? Esta ideia que parece que estamos colocados no meio da calçada, que sobe lá para cima para sapadores. Aqui outra vez a ideia do botão a construir outro apoio, que é o próprio banco da mesa, mas também é um lavatório. E o pavimento é nestas solipas de madeira, que são estas peças de madeira de caminhos de ferro, e que faz acho eu, que constrói uma ideia mais natural deste espaço aqui em cima. Entonces, los fines de semana, si no sale de casa, no hay problema porque nos sube. Exato. É. Y esta relación es casi de lo que buscamos en el fin de semana, ¿no? Esta relación De descanso, sí. con el ambiente, ¿no? Sim. E esta casa também, mesmo que não é uma casa de ruptura, é uma casa de, como eu vos falava lá em baixo, é uma casa de cidade, continuação desta cidade, deste bairro. Quer dizer, eu quero continuar aqui a viver com os meus vizinhos de uma maneira, não quero que esta casa seja nunca quis que ela fosse um projeto exuberante, não é? Quis sempre que ela fosse uma continuidade, mais uma casa na calçada dos Barbadinhos.